Olá, novamente aqui. Nosso projeto está em andamento. Aquela linha que nós começamos a puxar lá de Gênesis, traçando o plano da redenção até a ressurreição de Cristo, está em andamento. Eu sou feliz por ter você andando conosco nesse projeto maravilhoso. Eu gostaria de pedir para aqueles que não se inscreveram ainda, que se inscreva, acione o sininho e receba nossas notificações para permanecermos juntos nos projetos seguintes. Muito obrigado. Muito bem. No vídeo de hoje, o 13º vídeo, nós vamos ver que a profecia messiânica sempre apontou para um rei que viria se assentar definitivamente no trono de Davi. Um rei para o trono de Davi. Temos que entender um pouquinho da história para a gente chegar ali no Novo Testamento. É necessário ter uma compreensão daquele quadro de 1000 anos que antecederam a vinda do Messias. Primeiro, o reino de Davi foi um reino relativamente próspero. O filho que o sucedeu foi o homem da sabedoria. Conforme o nome dele, ele teve um reino de paz. Paz, prosperidade, estendeu Israel territorialmente, culturalmente, religiosamente, porque eles construíram o templo e estabeleceram muita coisa que Davi começou e deixou para o filho concluir. O reino se tornou afamado fora, tem a famosa rainha de Sabá, que veio de longe para conhecer, reinos vinham para conhecer a glória do trono de Israel e a sabedoria do Salomão. Mas isso durou pouco. Logo que Salomão foi substituído por seu filho, esse filho, Roboão, dividiu o trono, dividiu o reino. 10 tribos ficaram para o norte, o reino de Israel, e 2 tribos, Judá e Benjamim, o reino do sul. As coisas foram então cada vez se complicando mais. 200 anos depois dessa divisão, o reino do norte foi invadido pelo império da Assíria, que os dominou e os levou e os espalhou pelo mundo. E, em lugar deles, colocou estrangeiros, outros povos, para viver ali, ocupar a terra deles. O reino do sul, mais ou menos 100 anos depois, também foi invadido. A Babilônia foi lá e deportou o povo. Eles ficaram 70 anos na Babilônia e voltaram depois para reconstruir. Eles foram saqueados e o patrimônio histórico, cultural e religioso foi destruído várias vezes. O templo foi destruído totalmente. A cidade de Jerusalém queimada. Foi uma vida muito difícil. O que é que a gente tira daí? O que é que a gente aprende com isso? Que essa é a realidade deste mundo. Se você projeta alguma coisa relacionada com Deus, você vai ter muito adversário. Você vai pensar, não, agora eu fiz uma aliança com Deus, tudo vai ser maravilhoso. Não. Aqui é um campo de batalha. Às vezes, eu até me incomodo quando as pessoas falam, Deus está no controle. Eu quero tomar aqui a liberdade de dizer que não é bem assim. Deus está no controle? Sim. Ele é o Senhor do universo e tem o controle de tudo
todo o universo se mantém intacto, porque Ele controla com a sua soberania, com o seu ser, com a sua lei, todas as coisas estão nele. Mas Ele não controla a nossa vida. Não. A nossa vida, ela precisa estar sujeita ao governo dele. Ele não quer controlar, ele quer governar. Foi o que complicou a vida do povo de Israel. Muitos reis corruptos, muitos reis incrédulos, apóstatas, muita guerra, muita dominação estrangeira. E eles aspiravam, sonhavam com aquele rei prometido. Lá em 1 Crônicas 17, Deus falou para Davi: farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e ele estabelecerá um reino eterno. Eu o estabelecerei e ele edificará uma casa para sempre. O povo de Israel, então, naqueles 1000 anos que eu estou dizendo que antecederam a vinda de Cristo, eles sonharam com isso. Justamente quando eles passaram por tanto sofrimento e tanto embate, tanto fracasso e tanta perseguição e ameaça de extinção. Você já entendeu ali que 10 tribos foram espalhadas pelo mundo e estão ainda espalhados pelo mundo. Provavelmente você seja um descendente de uma daquelas tribos. É possível, especialmente entre nós, íberos europeus, né? Latinos europeus, que viemos para as Américas. Muito bem. Os 400 anos, em especial, os 400 anos que antecederam o nascimento do Messias, eles nem tiveram trono, nem tiveram reino. Um período com os macabeus, com muita luta, mas eles foram dominados por egípcios, gregos, sírios e romanos. Então, chegou o dia, naquele período do domínio romano, em que o anjo Gabriel veio visitar uma donzela. Quem era ela? Ela era Maria, da casa de Davi. Ela estava, e José, o seu noivo, depois seu marido, eles eram da linhagem real. Se houvesse trono, provavelmente fossem eles. Ela estava na linha, ela estava na cadeia genealógica e ela estava exatamente naquele dia, naquele tempo, no relógio de Deus. Chegou o tempo do Messias nascer e o anjo Gabriel visitou-a e disse a ela: eis que conceberás e darás à luz um filho. Lembre-se que ela era noiva apenas, ela não tinha contato com o seu marido, com o seu futuro marido. Era virgem. E o anjo disse: conceberás e darás à luz um filho e porás o nome dele de Jesus, que quer dizer Salvador. Como se diz em hebraico, Yeshua. E o anjo continuou dizendo: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Era tudo o que o povo de Israel esperava naquele tempo. Aquele período
em que Jesus chegava, era um período em que o povo de Israel também tinha criado partidos políticos religiosos, os fariseus, os saduceus, os zelotes. Eles estavam olhando para as Escrituras, eles tinham em suas mãos as Escrituras, eles estavam lá olhando, porque inúmeras vezes, direta ou indiretamente, as Escrituras apontavam para esse Messias. E era exatamente o reino. Lembre-se que antes de Davi, no tempo da Noemi e Ruth, eles passaram por um período que eles sofreram e dizia lá, não havia rei, cada um fazia o que achava melhor, o que lhe parecia melhor. Agora eles estavam também, eles não tinham rei, eles tinham dominadores. O rei Herodes era nomeado, eles tinham o Herodes, o Pôncio Pilatos, era tudo intervenção estrangeira sobre eles. E agora Maria está grávida. 6 meses antes, o mesmo anjo havia visitado Isabel, esposa do Zacarias, que era sacerdote, e anunciou que ela teria um filho, e esse filho, o João, conhecido como João Batista, ele abriria o caminho para o reino, para o Filho de Deus. E quando é que aconteceu o nascimento? Foi justamente num dia em que o reino de Roma, o Império de Roma, exigiu que cada pessoa, cada família do povo de Israel, dos judeus, fossem para sua aldeia, para seu lugar de nascimento, para sua terra, se deslocassem de onde estava e fossem até lá. Assim José e Maria tiveram que ir até Belém. Lá em Belém, eles não encontraram onde se hospedar, e essa é a realidade do mundo quando se fala de Deus. Dificilmente há lugar para Deus em nossos corações, tão ocupados, tão cheios de tantas outras coisas. E José e Maria se alojaram numa hospedaria de animais, numa manjedoura, num lugar onde a vaca comia, numa estrebaria. Ali eles se alojaram e ali nasceu o menino. Longe dali, a história conforme Mateus escreve, narra, os reis magos, conhecidos reis magos, foram avisados que nasceu o rei dos judeus. Eles fizeram uma longa viagem e chegaram perguntando: onde está o rei dos judeus que nasceu? O Herodes ouviu e falou: não pode. E olha, o Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo para matar o Messias ainda criança. Mas ele não poderia morrer ali. Deus avisou os pais de Jesus, José e Maria, e eles fugiram para o Egito. Eles tiveram que migrar, foram estrangeiros em terra estranha e se esconderam por um tempo até tudo se acalmar e então voltar para a terra de Israel e esperar a idade de começar o seu ministério. Não foi uma vida fácil, hein? Pois é. Vamos ficar por aqui hoje. Nós continuaremos e vamos compreender melhor a seguir nos próximos vídeos. Um grande abraço e Deus abençoe.